Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Biologia na área com o professor Nelson. Vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Evolução humana, um resuminho sobre a evolução humana. A linha do tempo dos nossos antepassados. Atualmente, a família dos hominídeos engloba a espécie humana e os símios, como chimpanzé, gorila e orangotango. Mas no passado, existiram outros hominídeos, conhecidos somente pelos fósseis encontrados. Precisamente uma das mais importantes jazidas arqueológicas é a Atapuerca, em Burgos. Os mais antigos antepassados humanos pertenciam ao gênero Australopithecus. O gênero Homo ao qual pertencem os seres humanos atuais é mais recente. Nem todas as espécies que aparecem no gráfico abaixo aqui são antepassados do homem. Algumas delas correspondem a antepassados e outras são espécies parentes, próximas. Principais antepassados da espécie humana. Os Australopithecus podiam caminhar erguidos ainda que não por muito tempo. Estatura alcançava cerca de 1,5 m, tá? Seu cérebro era pequeno, suas mandíbulas grandes comparadas ao crânio. Alimentavam-se de frutos, sementes e raízes. Viviam na África, na savana ou em bosques abertos. Tem a imagem do crânio aqui embaixo do Australopithecus. O Homo habilis, características, também caminhavam erguidos. Seu cérebro era um pouco maior que o do Australopithecus. Suas mandíbulas grandes em proporção com seu crânio. Tinham uma dieta carnívora, habitavam a savana africana, fabricavam ferramentas de pedra rudimentares. Tem a imagem do crânio aí para vocês. Homo erectus, características. Sua postura natural era erguida. Seu cérebro era muito maior que o do Homo habilis. Sua mandíbula um pouco mais reduzida. Tinha uma dieta onívora, se alimentava tanto de planta quanto de carne. Tá? Ele habitava ali zonas quentes e frias, dominou o fogo e fabricou ferramentas um pouco mais elaboradas que os seus ancestrais. Homo neanderthalensis. Muito parecidos com os seres humanos atuais, ainda que com aspecto mais primitivo. Seu cérebro era maior e a mandíbula mais forte. É uma espécie irmã da espécie humana atual com a qual coincide. Tá? Seu alimento principal era carne. Viveu em zonas frias, inclusive na tundra. Foi o primeiro hominídeo a enterrar seus mortos. Olha, curiosidade aí sobre o Homo neanderthalensis. O Homo sapiens, 100 mil anos, surgiu há 100 mil anos atrás e vive até hoje. Ser humano atual, dieta onívora, se alimentando tanto de planta quanto de carne. Conquistou todos os habitats terrestres. Primeiro hominídeo que realizou manifestações artísticas. Olha só, que curioso, né? O que sabemos sobre a evolução? As espécies mudam com o decorrer do tempo. Hoje existem aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos sobre a Terra, incluindo bactérias, fungos, plantas e animais. Todas elas procedem de um antepassado comum conforme uma grande quantidade de provas biológicas reunidas por estudos científicos. Porém, não é a mesma variedade de organismos vistas há milhões de anos, quando havia espécies muito diferentes das atuais e outras que desapareceram, ou seja, foram extintas. Os fósseis são prova da evolução. Hoje conhecemos uma grande quantidade de fósseis. Neles são percebidas as mudanças anatômicas primitivas e as atuais. As mudanças que ocorreram progressivamente aí. As formas intermediárias entre uma espécie e outra proporcionam uma grande quantidade de informações a respeito dos mecanismos da evolução. A evolução segundo Lamarck, né? O cientista aí. A teoria de Lamarck explica o crescimento do pescoço da girafa. No século XIX, o francês Jean-Baptiste Lamarck desenvolveu uma teoria da evolução. Ele estabeleceu que as influências do meio ambiente são responsáveis por mudanças no organismo e elas são herdadas por seus descendentes. De acordo com Lamarck, ele usou o exemplo do pescoço da girafa, né, que cresceu pois o animal costumava esticá-lo constantemente para alcançar o alimento na copa das árvores. Em consequência disso, seus filhos nasceram com o pescoço mais comprido. Tinha duas leis que o Lamarck elaborou. A primeira lei, lei do uso e desuso,
Quanto mais usava um membro, mais ele se desenvolvia. Quanto mais usava um órgão, mais ele se desenvolvia. Quanto menos usava certos órgãos, esses órgãos se atrofiavam. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né, as próximas gerações adquiriam essas características que evoluíram aí nos seus ancestrais. As duas leis que o Lamarck desenvolveu, tá? Lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Aí a imagem da girafa, né, que ela foi esticando o pescoço para buscar o alimento, gradativamente foi adquirindo esse aspecto atual, a girafa. Uma teoria que foi derrubada posteriormente, foi abandonada, tá? A seleção natural do Darwin. Justamente o Darwin derrubou essa teoria. Ó. Depois de Lamarck, o inglês Charles Darwin enunciou a sua teoria sobre a evolução, exposta no livro A Origem das Espécies. Segundo Darwin, os indivíduos de uma mesma espécie não são iguais, mas apresentam pequenas variações de suas características, como o formato do bico ou o comprimento da cauda. Então, segundo o Darwin, existiam girafas de pescoço curto, médio e longo. As com pescoço longo se saíram melhor aí na busca por alimento e sobreviveram, tá? Devido à seleção natural. Teoria da evolução hoje. Embora a teoria da seleção natural de Darwin esteja correta em linhas gerais, os cientistas logo se perguntaram qual era a causa da variação das espécies. O neodarwinismo respondeu a esta pergunta, salientando que a causa da variação genética da população ocorre por dois fatores fundamentais: o aparecimento de fenômenos aleatórios como as mutações, mudanças no material genético, e a recombinação genética, intercâmbio de genes entre os cromossomos na formação das células sexuais. Ok, pessoal? Fiz um resuminho para vocês sobre a evolução humana. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham feito as anotações aí no caderno. Fiquem com Deus e até a próxima.